Azazel, o amaldiçoado, o sedutor da humanidade, aquele anjo caído, mais poderoso. Ele é o bode expiatório da oferta pelo pecado, o arquidemônio do deserto da Judéia, o rei dos Seirim ou Sedim. Antes de sua queda do céu, ele era membro da ordem dos tronos e dos querubins, duas das mais altas ordens angelicais que existem. Como um anjo de luz, o nome Azazel significa a força do Senhor, mas depois de sua queda, ele viria a ser conhecido como Amaimon e Paimon, dois de seus nomes secretos conhecidos apenas pelos leitores e praticantes das artes místicas. Na tradição do ocultismo, Azazel é o arquidemônio dos elementos do fogo e da água, o espírito sombrio da terra e da água, e o principado do sul e do oeste. Como o imperador infernal do sul, ele atende pelo nome de Amaimon, tendo a forma de um rei velho e belo, com uma longa barba, orelhas de cavalo e uma grande coroa sobre sua cabeça sábia, montado em um leão furioso. De relâmpagos e o estrondo de trovões que sacodem a terra até o centro, e o estrondo de coisas que surpreenderão o invocador, independentemente de quão habilidosos sejam. Ele é um espírito feroz e se aproximará dos limites do espaço atribuído a ele. Se o invocador não o amarrar com força suficiente, ele invadirá o espaço de uma maneira e provavelmente prejudicá-lo, pois ele é um espírito poderoso que não deve ser brincado por amadores. Sua presença real só deve ser invocada por um mago mais habilidoso e nas condições mais raras. Como Amaimon, ele preside todos os demônios do sul, e para ele são todos obedientes. Ele concede riquezas e dignidade, e com a permissão do Senhor Celestial, ele tem o poder de consagrar livros. Nome Paimon, aparecendo como um belo rei, jovem e forte como um soldado, vestido com todo esplendor e magnificência, montado em um camelo e tendo na cabeça uma bela coroa de joias. Seu semblante como Paimon é mais amigável e feminino do que sua forma como Amaimon. No entanto, ele só deve ser convocado por um mago habilidoso e em raras ocasiões. Estas advertências são aceitas pelos maiores grimórios das artes místicas. No primeiro livro de Enoque, Azazel foi um dos principais observadores que desceram à terra para instruir a humanidade, e estava entre os 200 observadores que se corromperam, copulando com as filhas dos homens e dando origem a uma raça de híbridos meio anjo meio humano, chamado de Nefilim. Um ato que levou à sua queda. Foi ele que ensinou os homens a fazer facas, espadas, escudos e todas as armas de guerra, enquanto ensinava às mulheres tinturas e as artes do embelezamento. Assim, pela palavra do Senhor dos Espíritos, é a ele que os muitos pecados dos homens são atribuídos, pois na visão do Senhor Celestial, ele introduziu os equipamentos da vaidade e as armas de assassinato, matanças implacáveis e derramamento de sangue desenfreado. Como seu companheiro anjo caído e observador, Samael, Azazel também copulou com a prostituta mortal Naama, mas o que ele gerou não foi como o resto dos Nefilim, o que ele gerou foi uma raça de cabras. Espíritos chamados Seirim, ou Sedim, espíritos com a parte superior do corpo de um homem e os membros peludos de uma cabra. Assim, ele é chamado o rei dos Sedim, o rei dos sátiros, o rei dos demônios semelhantes a cabras. Como punição, Azazel foi acorrentado em um deserto, coberto com pedras irregulares até o dia do julgamento, assim diz o primeiro livro de Enoque. Mas as lendas do ocultismo discordam dos textos enoquianos, que Azazel não é um bode expiatório aprisionado, que como o resto de sua espécie, ele é atualmente um espírito livre, que guarda tesouros escondidos e ensina seus seguidores magia e feitiçaria, com os quais eles podem realizar grandes e inacreditáveis. E ao contrário de muitos dos judeus que só veem o lado ruim de seus demônios e nunca o lado bom, os assírios passaram a adotar os Sedim, os filhos de cabra de Azazel, como espíritos guardiões, invocados em exorcismos para afastar o mal. Azazel também viria a ser aceito pela ordem dos Cavaleiros Templários, os Gnósticos, várias tradições místicas, conhecidas pelo nome Obafome.
O Deus bode, o homem bode ou o bode negro, pois é ele quem é o pai dos espíritos caprinos, pai dos sátiros, e seria adorado por eles como sua fonte de fertilidade e riqueza. Como Baphomet, ele também é chamado de Senhor da Cabra de Mendes, talvez porque ele foi adorado pelos antigos egípcios, pelo povo de Mendes no Antigo Egito. Para os muçulmanos, por outro lado, a história de Azazel é diferente. Ele é o jin que veio a ser conhecido após sua queda, como Iblis, o diabo do Islã. Como o Deus muçulmano Alá criou os anjos da luz, ele criou os gênios do fogo sem fumaça e criou o homem do barro. Após a criação de Adão, o homem que ele moldou de barro, Alá, ordenou que os anjos e os gênios se prostrassem diante de Adão, e todos os anjos obedeceram e se curvaram a Adão, todos exceto Azazel. Quando Alá exigiu saber a causa de sua desobediência, Azazel respondeu, dizendo: por que eu deveria, um ser de fogo sem fumaça, me curvar a um ser de sujeira e barro seco? Eu sou melhor do que ele. E isso levou à sua expulsão da presença de Alá e do Jardim da Bem-aventurança, após o que ele ficou conhecido como Iblis, um nome que significa o desespero. Iblis levaria outros gênios para seu lado, presidindo-os como Shaitan, chefe dos demônios. Estas são as histórias e identidades de Satã Azazel. Ele é o anjo caído chamado Lúcifer. Os ensinamentos dos judeus dizem que ele não é, e os grandes grimórios dizem o mesmo. Que embora Azazel seja um poderoso rei-demônio, ele está sob o reino supremo de Lúcifer, o maior dos poderes que estão no reino do inferno. Já existiu um anjo chamado Lúcifer? Não, alguns diriam. Lúcifer é apenas um título, eles diriam. Mas, novamente, os ensinamentos dos judeus discordam, pois realmente havia um anjo chamado Estrela da Manhã, e ele foi o primeiro Satanás a cair, antes do tempo de Azazel, e antes do tempo de Samael. Ele viria a ser conhecido como Lúcifer após sua queda, um nome dado a ele quando os textos hebraicos foram traduzidos. Quem é esse anjo? E qual era o seu verdadeiro nome? Essa é a história de Azazel, o Senhor das Cabras. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.